Oi, Sônia. Olá, Emília, boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Vamos Tranquila? começar mais uma live hoje, as pessoas estão entrando aí. É, tá bom. E aí, teve um dia tranquilo? Tive na cozinha. Cozinha. Hoje é Cozinha. feriado, né? Hoje ficamos em Uhum. casa, mais um dia em casa. É. Hoje a Bom, gente teve um motivo a mais para ficar em casa, feriado. um motivo para ficar em casa. Então, sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão conectando, você seja bem-vinda também. Muito Obrigada. obrigada por Eu que estar agradeço o convite, conosco. viu, Sônia? Que ótimo. Bom, eu, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Sônia Dantas, estou como vice-presidente da Sobeste. E hoje quem está conosco nessa live é a Maria Emília Gaspar Ferreira Del Sistel. Essa live, então, nós vamos discutir sobre a mudança no fluxo de serviços de estomaterapia com o Covid-19. Então, assim, o que aconteceu com tudo isso, né? E eu gostaria de apresentar a Maria Emília. Maria Emília é estomaterapeuta, mestre pela Faculdade Israelita de Ciências de Saúde do Albert Einstein, coordenadora do ambulatório de estomaterapia do Hospital Albert Einstein, também coordenadora do grupo de atenção às estomias e feridas, o GAEF, da Sociedade Israelita Beneficente Albert Einstein, coordenadora do curso de pós-graduação de enfermagem e estomaterapia da Faculdade Israelita Albert Einstein e também coordenadora e tutora do ensino à distância na área de feridas e coberturas. Então, mais uma vez, a Obrigada. gente agradece a sua presença. Você é uma referência, Emília, no serviço, né, em diversas áreas da estomaterapia, tanto na assistência como na educação, na Sociedade Israelita Albert Einstein. Então, é um grande prazer estar com você. E Eu, todos nós sabemos que o Hospital Albert Einstein ele foi o primeiro a registrar oficialmente o atendimento de pessoas com Covid no Brasil, né? E esse tema foi sugerido porque nós gostaríamos de compartilhar com todas as pessoas que vão estar nos acompanhando na live suas experiências, os seus desafios, para que outros colegas, né? A gente sabe que aquele que foi o primeiro, ele teve acertos, ele teve erro, ele teve que reestruturar uma série de coisas, né? E em várias cidades, por exemplo, em Campinas, onde eu moro, a demanda ainda não está gigante, felizmente. Então, essa é uma oportunidade da gente é, compartilhar com você, né, as suas experiências e tudo aquilo que já foi estabelecido aí na instituição, por você, por toda a sua equipe que está junto aí na frente dessa pandemia, né? E a nossa primeira pergunta é: como vocês gerenciaram o fluxo de pacientes, de funcionários com a demanda de pessoas com Covid? então, boa noite a todos. Queria mais uma vez agradecer o convite, né, Sônia? É um prazer eu poder compartilhar essa experiência, né? Eu nunca pensei na minha vida que fosse viver esses dias, né? Acho que, aliás, ninguém pensou. Bom, então, nós temos alguns fluxos segregados no hospital, fluxos de segurança, então, fluxos para pacientes com Covid, o dos funcionários que normais, tá? Quando o funcionário ele tem algum sintoma, nós temos a nossa clínica cuidar e temos uma consulta por telemedicina. Já por telemedicina, esse funcionário é orientado
a conduta, né? Se ele tem que comparecer na clínica, já vai ter que colher algum exame, e uma vez comprovado, ele vira nosso paciente. Então, nossos funcionários têm sido tratados no Einstein. Tivemos alguns funcionários, infelizmente, entubados, e graças a Deus, um dos últimos funcionários entubados saiu agora, foi uma comemoração, né? Uma alegria. Aliás, para todos os pacientes, nós temos feito, né, comemorações, pacientes que fazem aniversário durante a internação, com bolo. A nossa equipe de nutrição é maravilhosa. Aliás, a nossa equipe como um todo, que é sensacional, né? Assim, eu brinco, eu falo que é a família Einstein. E então a gente tem os fluxos segregados para os pacientes com de ir ao hospital. Alô? É que falhou um pouquinho. O medo que as pessoas estão de ir ao hospital, né? Então, a gente deixa isso ciente que existe esse fluxo, tá? Se o paciente, por exemplo, até a gente continua tendo algumas cirurgias, né? E as cirurgias que são eletivas, o paciente ele colhe o PCR 48 horas antes, se aí tem o resultado e é negativo, ok, a cirurgia ocorre. Se o resultado é positivo, aí ele tem outra orientação, lógico, a cirurgia não acontece, tem uma orientação ou de isolamento ou de tratamento. A gente tem, e para os funcionários que estão em casa, eles têm toda a orientação e todo acompanhamento, então, da nossa clínica Cuidar, né? Por telemedicina, são entregues na casa do funcionário kits, tá? Kits de álcool gel, se tiver alguma medicação, tudo assim de conforto para o funcionário, isolamento dele com a família é entregue na casa do funcionário. Tá? E em termos de fluxo lá, além das entradas que são diferentes, né? A gente também tem elevadores isolados, identificados para o paciente, e esse paciente que tem a suspeita ou já a confirmação, ele é sempre acompanhado por alguém da equipe que já conhece e sabe todo o fluxo, né? Não tem o risco do paciente com suspeita ou com Covid ter contato com o paciente que não tem nada. Tá. E com relação ao uso, quando você fala no fluxo de segregação, como está a questão de uso de máscaras lá no hospital? Todo mundo tem Todo utilizado? mundo, Tá todo aí. mundo. Todo mundo tem utilizado. O paciente, quando ele chega, se ele não tem máscara, é entregue uma máscara para ele, se ele tiver com algum acompanhante, ou muitas vezes o paciente já vem com a máscara dele. Se é uma máscara apropriada, ok. Se não é, às vezes alguns chegam com máscara de pano, e aí entregue uma máscara hospitalar, né? Uma máscara cirúrgica. Tá certo. Com relação, então, aos colaboradores de risco, você comentou sobre os colaboradores com Covid, né? Então, a responsabilidade da instituição de oferecer segurança, conforto, assistência a Isso. essas pessoas, tanto na casa como no próprio, Internar. obviamente, Isso. se ele tiver que ser internado, né? E Uhum. mas a gente sabe que a gente tem, todas as instituições têm colaboradores de risco, ou pela idade, ou por comorbidades, né? Uhum. Como vocês estão, então, gerenciando esta questão dos colaboradores de risco? Como é que a instituição conseguiu? Então, como a instituição ela foi dividida, né, no setor que tem Covid, no setor que não tem, esses funcionários de risco foram mais direcionados para essa área dos pacientes sem Covid, tá? Ah, E aí os que não têm, eles ficaram na UTI. Mas, por exemplo, eu sou uma funcionária de risco, porque eu tenho síndrome de Renault e tenho sarcoidose, né? Só que eu sou uma pessoa consciente, né? E eu sei também da minha importância dentro da instituição, então eu não estou direto, mas atendi sim alguns pacientes com Covid. E estou aqui, né, seguindo todas as regras, nós tivemos treinamento, a forma correta de vestir
os EPIs, a forma correta de retirar os EPIs. Então, pelo menos eu não tive problema até o momento. E agora o hospital até liberou, né, a gente pode pegar como é que é, uma receita para colher, para ver se a gente pelo menos teve o contato ou não, né? Eu acredito que eu nem não tive porque estou com a minha vitamina D até um pouquinho acima, eu tinha vitamina D baixa, né? Tomo vitamina C, então eu não sei se isso interferiu, mas eu acredito que sim, porque eu estava tomando cortisona até bem pouco tempo, né? Não estou tomando mais. Mas teve uma live de um médico dizendo até que eles estão, em alguns casos, eles estão fazendo a infusão endovenosa de solumedrol, né? Porque eles estão tratando a parte inflamatória, né? E que os pacientes aí têm um resultado melhor. Então, não sei, parece que é um trabalho de pesquisa, né? Que eles estão fazendo, mas achei interessante. Aí eu entendi, eu falei, poxa, acho que porque eu tomei cortisona há tanto tempo, né? Meu corpo está um pouquinho, sei lá, eu acho que respondeu melhor, né? Acho que o vírus não gostou dele. Mas uma coisa que quem conhece a instituição e tem a oportunidade de estar com vocês, como eu, né, que dou aula no curso de especialização, algumas aulas, a gente vê que vocês investem muito na questão de educação, né? Muito, E muito. isso eu acho que faz toda a diferença numa hora dessa, né? Então, assim, a conscientização dos colaboradores com relação aos riscos, com relação às questões técnicas, né? Isso é fundamental. Nessa hora, eu acredito que faz toda a diferença, né, Emília? Eu acho que vocês devem estar vendo isso na prática. Muito. Olha, para você ter uma ideia, eu sempre falo que o profissional que entra no Einstein não aproveita a gama de cursos que o Einstein dá de graça para o profissional, nossa, é um desperdício, entendeu? Porque são cursos que aí fora você paga e paga caro, né? E a gente, então, a gente tem treinamento de todas as formas, presencial, por trilhas, né, por vídeo. Então, agora, como a gente presencial, só foi aquele treinamento por conta das EPIs, né, que a gente teve que fazer. Agora, a forma de colocar o curativo, colocar as proteções no rosto, tudo, nós fizemos um vídeo que aí vai para todos os funcionários, né? Aqueles que tiveram que ser presenciais, por exemplo, no caso daqueles funcionários que foram contratados, né? Que foi uma coisa, gente, um dia eu cheguei no Einstein, dobrava, estava lá no palácio a fila, né? Então, e como é que você treina esse povo todo? Uma coisa interessante que o Einstein fez, para não ter aquela coisa de você assinar lista de presença, né? E passar a caneta, passar o papel para todo mundo, foi criar o QR Code, né? Então, o funcionário já passa o crachá e a gente já sabe que ele foi treinado, sabe? Então, o Einstein dá uma condição para a gente, assim, tremenda. É uma baita instituição. Isso é um fator de segurança, né? Porque Muito. mesmo com colaboradores novos, vocês conseguiram uma estrutura, né, para Sim. uniformizar a linguagem de todo mundo, né, Emília? Sim, porque essa era uma preocupação, né? Você vem, o Einstein tem aqueles equipamentos ultramodernos na UTI. Como é que vem, de repente, um pessoal mais novo que não soube trabalhar direito? Então, a nossa equipe de ensino é bárbara, né? Fizeram estações, sabe? Foi muito legal, assim, o treinamento deles. Que ótimo, que ótimo. Bom, aqui uma das coisas que também nós conversamos anteriormente, né? Que nossas lives, na realidade, a gente bate um papo anterior para discorrer sobre o assunto que está acontecendo dentro da instituição. Uma das coisas é que você já falou que foi uma realidade para vocês você ter colaboradores com a doença, né? Isso. E Olha, assim,
Como foi Hum. isso para a equipe? Como foi para você? Você falou que na sua própria equipe você teve colegas muito próximos, né? Nossa, então, inclusive um deles foi entubado e estubou agora, acho que foi quinta, nós estamos, hoje é terça, né? Acho que foi quinta ou sábado. Nossa, foi uma alegria, né? A gente tem um grupo, mas a gente estava bem apreensivo, por exemplo, de quem trabalha comigo, nós trabalhamos assim mais perto, nós somos em 12, mas mais perto somos em 9. E 6 ficaram afastados, né? Meu, Aí, às 3, eu brinquei até com uma, eu falei, quem vai apagar a luz, né? Eu falei assim, quem é da... Você sempre olha uma para a outra, você pensa, né? Quem vai ser da próxima vez, né? Mas, graças a Deus, estão todos bem, né? A Daniva, inclusive, foi uma que ficou em casa, a gente ficou extremamente preocupada com ela, né? Por causa uma bebezinha, né? Ela estava mal voltou de licença e já ficou com a doença. Então, mas graças a Deus estão todos bem. Foi uma apreensão no começo, sim, uma choradeira, né? Mas a gente tem o POP, que é um serviço de orientação psicológica, de apoio, né? Onde quem teve a necessidade pôde telefonar, conversar. Então, assim, todos os recursos, né, para a gente passar por essa pandemia, o Einstein nos deu, né? E, assim, foi triste, foi angustiante, mas eu sinto que agora, eu sinto que está melhorando, entendeu? Eu já sinto que está mudando um pouquinho o tipo de pacientes internados no hospital, não sei te responder assim, não posso te responder com certeza, mas eu acho que já houve uma queda, assim, dos pacientes mais graves na UTI, né? Que a gente teve um pico, eu achei que já deu uma diminuída. ai, que Talvez bom. porque as pessoas estão se isolando mais, né? Sim, sim, uma Uhum. conscientização da própria população, né? Isso é muito importante. Bom, falando agora de algumas coisas técnicas. Você, junto com a sua equipe, vocês testaram diversas coberturas de interface para proteção, né, de lesões associadas ao uso dos EPI, né? E padronizaram também um acolchoamento de hastes de óculos. Isso. E isso foi uma coisa que eu acho que foi muito importante para todo mundo e a gente gostaria que você contasse um pouquinho dessa experiência para nós. Bom, logo no começo, né, a nossa diretora, a Cláudia La Selva, me deu essa demanda. Falou, Emília, nossos funcionários, nossos profissionais estão começando a fazer lesões no rosto, por favor, arrume alguma coisa urgente, né? Como a gente já estava numa fase de teste, até para mudar alguns produtos, então nós testamos sim, e nós escolhemos 3 materiais, né? Não dá para ter um produto só, porque não existe uma receita básica, né? Então, eu fiquei um dia na UTI até as 2 horas da manhã fazendo curativo, fiz curativo em 30 funcionários. E desde médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, a moça da limpeza, e a quantidade de lesões variava de 1 a 6, porque tinha aquele funcionário que tinha só aqui no dorso do nariz, tinha gente que tinha no dorso do nariz e no zigomático, tinha gente que tinha aqui, tinha na orelha, tinha aqui no queixo, quer dizer, são várias lesões. Aí, a mais difícil de todas foi arrumar um curativo para a orelha. Aí eu pensei, bom, acho que em vez de eu fazer o curativo na orelha, vou proteger a haste dos óculos, porque aí eu não preciso me preocupar, né, com essa área das orelhas. E aí eu me preocupei com material que acolchoasse, que eu pudesse revestir, testei vários filmes, né? Então, assim, todos os filmes foram possíveis, são possíveis serem utilizados, só que aqueles mais foscos, eles têm um comportamento melhor. Eu não sei o que o filme brilhante tem naquela composição, na face brilhante, que quando em contato com o oxivir, ele, depois de um tempo, ele começa a ficar melado, né? O Então, Oxivir é um germicida, o é um herbicida que vocês germicida estão utilizando. potente, né? Ele é bem corrosivo
e que a gente usa para limpar os equipamentos, as superfícies, os óculos, né? Então, eles usam muito. Então, tinha que ser Peróxido de hidrogênio, né, Emília? É o peróxido. peróxido de A hidrogênio, gente né? estava com. Tava, não sei, eu estava tentando achar, porque a gente estava com um problema de falta, né, do Oxivir, que ele ia faltar daqui um pouquinho, então não sei te dizer como é que nós estamos agora. Eu também estou trabalhando muito com o pessoal de suprimentos por conta de conseguir os materiais de curativo, os álcool gel, máscara, luva. Então, a gente está apelando assim para todas as linhas de conhecimento de relacionamento das pessoas, né? Para conseguir esses materiais. Então, nós tivemos muitos novos, como que eu vou te dizer, novos fornecedores, né? Por conta até de valores, né? Então, você tem nessa pandemia, muita gente perde, mas também tem muita gente que ganha, né? Então, quem nessa área aqui da saúde, quem fornece esses materiais de limpeza, eles estão sorrindo em termos, lógico, Então, preocupados também, porque eles também podem ser acometidos, mas eles estão bem, né? Os funcionários que trabalham nessas indústrias também estão bem. Mas a gente teve, para você ter uma ideia, uma máscara cirúrgica, né? Que você paga, às vezes, pagava, né? Pré-crise, 0,08 centavos, a gente já chegou a pagar. Acho que a média estava em 4,65, mas 4,47, aliás, e a última a gente pagou 5,65. Então, uma caixa que você pagava, sei lá, 30, 40 reais, agora você paga, sei lá, 300, quase 400 reais. Né? Então, a gente teve essa mudança. Aí nós tivemos, eu também, quando padronizei os materiais, tive que me preocupar com valores, né? Porque o Einstein, eu não posso me preocupar só com a unidade Morumbi. A gente tem o Pacaembu e são funcionários nossos, não é porque é um hospital de campanha, uma coisa, é gente nossa. Então é com todo mundo. Vila Santa Catarina, né? O Boimirim, as nossas unidades que estão trabalhando, né? Então, Cidade Jardim, a unidade da Avenida Brasil também, Perdizes, né? Então, tem que me preocupar com material para todos, tá? E aí você tem que ver o custo. entendi. Você tem que ver o Vocês custo. são responsáveis para a distribuição em todos esses locais também, não só a distribuição, mas assim, a escolha do material Material para esses locais. O Boimirim tem um pouco diferente, né? Na realidade, eles têm um setor de compras exclusivo, porque eles têm um contrato diferente, mas eu que converso, né, com a enfermagem, com a gerente de enfermagem, e ajudo ela a escolher o material, tá? Mas também são materiais bons, né? Como o que a gente usa no Einstein, né? E isso vai, Vila Santa Catarina, o que a gente tem no Einstein tem no Vila Santa Catarina, entendeu? Então, eu tenho que me preocupar com o custo, né? E a gente dá um produto de curativo, quer dizer, se o funcionário tem só uma lesão, digamos que ele tenha. Aqui já foi eliminado, né? Porque tem a haste é protegida e a troca do curativo, da proteção da haste é feita a cada 10, 15 dias, tá? A gente tem uma planilha que a gente controla essa troca, né? Mas a distribuição do produto curativo, se o funcionário tiver 4 lesões, são 4 curativos que eu vou ter que dar para esse funcionário. Graças a Deus são poucos. E isso varia muito de acordo com a anatomia do rosto do funcionário, Era entendeu? isso que eu ia te perguntar. As lesões, elas estão relacionadas a questões anatômicas ou estão, você achou relacionado ao tipo de insumo, de máscara, de óculos? O que aconteceu? Não, eu acho que é a anatomia mesmo do rosto, Anatomia porque mesmo. a máscara é igual, o óculos é igual para todo mundo,
entendeu? Então, e tem a ver, um usa a máscara mais aqui para cima, aperta demais, o outro põe mais para baixo, sabe? Então, isso altera, né? Altera. Tem gente que tem a maçã do rosto mais saliente, então eu acho acho que o fator principal foi anatômico. Foi anatômico mesmo. Isso. Ah, interessante. E para a proteção da haste, para essa troca sistematizada, vocês criaram algum sistema, alguma rotina? Como que está sendo isso, assim, na prática? Então, na prática, a gente padronizou uma espuma fininha que tem 0,3 milímetros de espessura para proteger essa haste. A gente depois cobre ela com um filme transparente, né? E é um filme, então, que ele é mais fosco, ele não é brilhante. E como a gente teve tempo para fazer esses testes, a gente viu que ele dura, em média, 15 dias, intacto, assim, bem. Lógico que uma coisa que pode alterar também é o suor, porque os funcionários, como eles ficam 12 horas e quase que ininterruptas, né? Poucas interrupções, de tirar óculos e máscara, só quando vão se alimentar praticamente, ou vão ao toalete, então o suor também pode interferir, entendeu? Na durabilidade. Teve um funcionário só que acho que a mistura da higienização com o oxivir e o suor, nossa, quando ele me trouxe, estava já bem ruinzinho. Então a gente fez uma planilha, né, de troca das hastes, né, dessas proteções, né, para saber quando é o tempo ideal de troca, né? Então a De gente troca troca. aí E a dá higienização, eles que fazem. eles que fazem. Então, eles dão higienizados os óculos, né? E ficam identificados e dentro de um saquinho quando é a data da troca. Mas a higienização é deles, e aí, quando não está na fase de trocar, né, a proteção, eles guardam dentro do armário, cada funcionário tem um armário lá no hospital e guarda no seu armário. Tá? E as máscaras? As Vocês terão o que para elas? Qual foi a rotina com relação às máscaras? As máscaras, elas, a N95, ela não é trocada, tá? Ela é guardada, então eles têm, por isso a exigência e o treinamento da forma correta, tanto de colocar a máscara como de retirar a máscara, tá? E essa máscara é guardada dentro de um saquinho plástico, né? Vocês estabeleceram algum período para a troca dela? Olha, agora você me pegou, Sônia, eu não sei. Ou quando tá, se tiver alguma danificado, É, lógico, a mas umidade, né? No isso. clínicas, quando eu trabalhei lá há alguns anos, né? Eu trabalhava na CCIH, a gente estabeleceu no H1N1, né? Desde que ela tivesse em condições adequadas, não tivesse sujidade nem umidade, a gente estabeleceu na época 7 dias. Então, hoje eu não sei como está, né? Mas foi o tempo para N95. Eu não me lembro agora se são sete, eu não sei te dizer. Se a Nossa, Amanda estiver nossa aqui, época foi empírico, assim. Fomos nós que eu acho que estabelecemos. é mais tempo, viu? Eu não, se eu te responder, eu vou te Tem responder algumas. errado. Olha, a Ju Torombeta está dizendo 14 dias em condições adequadas. A Patrícia Greco falando que eram 7 dias, né? Indeterminado, se tivesse em perfeitas condições de uso. É. Outra Se não me colega engano, não sei, dias, então, logo no começo, se não me engano, eram 30 dias, mas eu não sei se permanece esse intervalo. Se a Amanda estiver aqui nos ouvindo, ou alguém que seja do Einstein nos ouvindo e puder complementar, eu agradeço, né? Eu não. Porque essa parte da máscara, a minha preocupação foi mais por conta da proteção do nariz, ou de prevenção de lesão, ou até de um curativo que tenha que ser feito. Não tanto com essa parte de guarda, né? De troca da máscara.
não era a minha parte. O pessoal tá lembrando que, na realidade, assim, as recomendações a gente guarda em envelope pardo, né? A Pardo, gente isso. evita Não é plástico, é envelope pardo. evita o plástico por causa da umidade mesmo, né? Então, a Não, gente é que o plástico, é que eu estou lembrando que eu quando ando pelo hospital, eu uso a máscara cirúrgica, mas eu ando com a minha máscara N95 pendurada. E aí eu coloco ela dentro de um saco plástico, mas ela está aberta, porque eu prendo aqui no botão do meu avental, entendeu? A gente usa um privativo, a gente não está usando quem está trabalhando assim mais na beira-leito mesmo, a gente não está usando o nosso uniforme, né? Nós utilizamos aquele privativo cor-de-rosa, que nem da UTI. E aí eu ponho o meu avental por cima e eu prendo ela no meu botão, mas eu levo ela num saco plástico aberto, né? Ele não fica fechado. sim. É, então, aqui uma outra questão: vocês têm um ambulatório de estomaterapia, né? E nesse ambulatório de estomaterapia, vocês também fazem acompanhamentos domiciliares, né, desses pacientes. E a gente gostaria de saber o que vocês precisaram de mudança de fluxo desses serviços, como é que isso está funcionando, né? Como vocês estão conseguindo a continuidade da assistência desses pacientes ambulatoriais que já vinham sendo acompanhados? Bom, aqueles pacientes que eles necessitam mesmo do recinto, né, hospitalar, do ambulatório, eles têm que vir, não tem como. Um paciente, por exemplo, que fez uma amputação, tem uma deiscência muito que precisa, de repente, de algo mais assim, ele vem ao hospital, tá? Aqueles que também mas tem uma imunidade mais baixa, e que a família estava preocupada e não queria trazê-lo ao hospital, então eu fui à casa e dei algumas orientações para entender como que era a dinâmica da casa, quantos familiares tinham na casa, quantos profissionais tinham na casa e, de repente, determinar um fluxo de entrada na casa. Bom, aí, como era a maioria dos pacientes tem condições, então, o que, que eles fizeram com os funcionários? A gente pediu que comprasse roupa privativa, as cuidadoras chegavam, tomavam banho, usavam esse privativo e já ficavam de um sapatinho lá de andar só dentro da casa. Para quem, por exemplo, para mim, que tinha que ir lá fazer o curativo, então a gente colocou uma mesinha no hall do elevador com avental, com touca, com máscara, álcool gel, tá? E um chinelinho, tipo um chinelinho descartável que ficava para mim ali e eu deixava o meu sapato fora, né? Então a gente tentava tinha todos os cuidados. Para esses, a maioria das cuidadoras passaram a dormir na casa, aquelas que não podiam. Então, conversei com os filhos, em vez de deixar esses cuidadores virem de ônibus, eles pagavam Uber, né? O táxi para essas funcionárias, né? Então, cada família foi diferente, mas era uma orientação nesse sentido que a gente fazia. E aí, o acompanhamento daqueles que eu achava que dava para você orientar aí um familiar ou até um cuidador, alguém mais, né, mais capacitado, tá? Eu sei que a gente, tudo tem que ser um pouco diferente, né? A gente ensinava o curativo e eu fazia um retorno lá e um acompanhamento, né, da troca do curativo por telemedicina. A Ah, gente usa telemedicina há muitos anos já tem acho que uns não sei se são 10 ou 12 anos, alguma coisa assim, que a gente já utiliza. E agora isso se intensificou, já vinha numa crescente aí de uns 3 anos para cá, bem grande. E agora isso se intensificou. Então, eu acredito que depois dessa pandemia nós não seremos os mesmos e muitas coisas vão mudar, né? Até as reuniões, né? Tudo é diferente. sim, sim. Você falou sobre essa assistência por
telemedicina, teleenfermagem, né? Que é uma coisa que vocês têm feito. Então, quando o seu cliente está na casa e ele precisa de uma orientação técnica, Isso. na prática, você pede para que as pessoas fiquem filmando o que está acontecendo e você vai orientando. Vou orientando isso. Então, alguém ficar de E a, longe para ver as. e a documentação de tudo isso? Ah, então, a gente tem um impresso próprio, eu tenho uma pessoa que fica anotando tudo, tudo que foi falado, né? Tudo que para ver se tá de acordo, né? Tem uma orientação, isso é é quase que uma live, né? Com o familiar, entendeu? Porque a última a gente fez, começou a fazer Grava, pelo computador. documenta. A gente começou até a fazer pelo computador, e aí o filho do paciente lá teve uma certa dificuldade, e eu falei, não, vamos fazer um FaceTime, né? Que aí fica mais fácil. E aí eu oriento. Então, a última que eu fiz foi de uma gastrostomia, um paciente que teve um extravasamento por uma. Estava com uma equipe, um home care, outro home care, não era do Einstein, e teve um alargamento do orifício, extravasava muito, ele teve uma dermatite intensa, teve que ficar internado para fechar, passar sonda, até melhorar, para depois repassar uma nova sonda, né, de gastrostomia. Então, porque ele perdeu aí no final essa sonda. Aí eu tive que fazer uma orientação da forma correta, cuidados. Se acontece isso, por exemplo, tem uma hiperemia, o que você usa? Se já tem uma perda de pele, vai usar isso, entendeu? A gente faz toda uma orientação por escrito, e aí eu fiquei acompanhando a menina a fazer, né? Então, nesse caso, gastrostomia foi a primeira vez, a maioria das vezes é ferida mesmo, é lesão por pressão, né? Mas foi bem interessante, porque elas me acompanham no momento da alta, eu sempre faço uma troca e elas estão me acompanhando. Quando eu tenho mais tempo, né? Porque essa técnica, essa auxiliar de enfermagem que eles contrataram aí para ficar na casa, como foi contratada e eu só a conheci no dia da alta, eu tive que fazer orientação na alta. Quando é um profissional que vem alguns dias antes, o que eu faço? Eu faço uma troca na frente dela, e aí na próxima ela faz para mim, ela demonstra para mim, porque aí eu tenho mais noção, mais ou menos, de saber se tem habilidade, não tem, qual a dificuldade que ela vai ter em casa, entendeu? Bem Mas interessante. E surgiu uma pergunta aqui, se você envia algum relatório por escrito para envio. esse paciente, para o seu familiar. Sim, de orientação, sim. Então, quando ele sai de alta, eu já envio tudo. No caso dele, como ele já tinha as lesões, a gente envia uma relação de materiais, uma lista de endereços da onde eles podem encontrar esses materiais. Eu sou um filtro, né? Porque quando não tem material ou está com problema no mercado, o paciente já me liga, né? Emília, não estou achando. Outro dia tive uma paciente com estomia desesperada, né? Que ela usa uma placa convexa de 32 e não estava achando em nenhum lugar. Aí depois eu fui olhar nas minhas coisas, eu tinha alguma coisa, falei para ela, falei, olha, se a senhora quiser pode pedir para alguém vir buscar, vou deixar na recepção no seu nome, mas eu já vou entrar em contato com o laboratório para eles me informarem, eles vão entrar em contato com a senhora. E aí foi assim, aí ela me mandou um WhatsApp agradecendo toda a disponibilidade, tudo de eu ter corrido atrás e que ela já estava com o material em mãos, entendeu? Mas na realidade a Camila está falando que ela gostaria de saber como você faz para mandar a documentação quando a consulta é feita por teleenfermagem. Ah, vai por e-mail, né? A gente Ah, manda por e-mail em PDF. Em PDF. tá Manda por legal. e-mail em PDF. Então é isso aí, Camila, é e-mail, PDF. Bom, já vimos a questão do ambulatório.
da rede dos hospitais, todas as estratégias que você tem adotado, né, nos hospitais. E os hospitais são só em São Paulo ou você tem alguns outros locais também, Emília? Ou exclusivamente em São Paulo? Não, é São Paulo, pelo menos os que eu me lembro, porque eu lembro que uma época o pessoal comentou do Rio, mas o que a gente tem lá é uma parte só de ensino, né? A gente não tem. Nosso mesmo é São Paulo, exclusivo São Paulo. Tá certo. Veio uma pergunta aqui sobre se vocês chegaram a fazer alguma análise de custo com relação à prevenção das lesões nos colaboradores relacionados aos EPIs. Custo, efetividade disso, alguma coisa assim. Uhum. Olha, não, assim, propriamente do que eles estão usando, para você ter uma ideia, nós pedimos a compra de 20 mil unidades de um determinado produto, né? Deixa eu me pensar aqui, não sei se em 10 ou menos, ou 10 ou 15 dias, talvez menos, né? 6.700, que primeiro eles entregaram 6.700, acabaram. Quando o pessoal me falou, eu falei, gente, é muito funcionário, né? Porque o hospital, ele tem, sei lá, em torno de 14 mil funcionários, né? Lógico que não são todos que estão usando as proteções, porque não são todos, né, que estão lá direto, mas é muito material. Então, eu acho que esse custo mesmo, a gente só vai saber depois. A gente agora... Mas, agora embora não se saiba o custo, a gente sabe que a prevenção sempre custa muito menos do que qualquer É. tratamento, Então, né, Emília? quando eu padronizei, né, os materiais, eu procurei que fosse um curativo pronto, né? No caso, o que está sendo mais usado, ele tem uma borda, né, de filme transparente, né? Por quê? Como começou toda como que eu vou te falar? No nosso grupo mesmo, né, do Somos ETs, até uma colocação da professora Marilena Mandelbaum, que ela fala ela contraindica o uso do óleo, né, ou de hidratantes à base de óleo, tudo, a gente teve uma preocupação que alguns curativos, quando você abre, né, às vezes a borda dele tem alguma cola e fica grudado numa banda ou na outra, né? E aí, não, o produto tem indicação para prevenção, mas aí nessa você teria que fazer uma proteção com filme, né? Então a gente procurou escolher um produto pronto, tá? Entendi. E os Em três termos de produtos, custo-efetividade, né, melhor. isso, entendeu? Porque nem todo mundo, porque aí a gente é aquela preocupação. Eu, que nem eu falei, eu fiquei um dia na UTI fazendo curativo, mas não é sempre que eu vou estar fazendo curativo. Então, eu tive que fazer um treino, um filme, um vídeo educativo, ensinando o profissional a colocar o produto nele. E, infelizmente, não é todo mundo que tem habilidade para trabalhar com filme transparente, a pessoa faz com pressa, coloca, né, de qualquer jeito. Então, eu fiquei preocupada na forma de ação, entendeu? Que o profissional não se contaminasse também, né? Então, são várias questões, né, que você, no momento de você padronizar alguma coisa. E vocês estão trabalhando com algum indicador específico relacionado aos colaboradores nesse momento ou não? Por Não, exemplo, não. não, Só com paciente. só com paciente. Só os indicadores com os pacientes. É. Interessante, né? Porque assim, é uma fase nova, uma coisa nova, né? Que no futuro a gente vai se perguntar, né? Mas, puxa vida, né? Não fizemos um levantamento disso? Quem foram as pessoas que tiveram lesões? Não. Então, peraí. Eu, propriamente, não estou fazendo esse levantamento. O que eu estou fazendo? A gente planilhou todos os funcionários,
porque os funcionários começaram com lesão nas mãos, né? Então, Ah, isso está tendo. Eu recebo, só que eu encaminho a planilha para a medicina do trabalho. A medicina do trabalho entra em contato com o profissional e agenda uma consulta. Então, a gente sim, a gente tem o controle de todos os profissionais que tiveram lesão, seja lesão no rosto, em que local que foi, ou lesão nas mãos, entendeu? Mas eu, Emília, agora, depois a gente vai ter que sentar e aí dá para você fazer dá a uma conta. Quantos perspectiva, foram no nariz? tudo. Mas neste momento a gente Não, não está é a conseguindo fazer preocupação. isso. Mas Acho fica que eu aí não uma tinha entendido a ideia, pergunta. fica Aham. aí uma ideia para todos que estão aqui conosco, né? De começar a levantar esses indicadores, guardar esses Sim. indicadores da sua instituição, porque eu acho que futuramente a gente vai ter coisas bem interessantes para discutir, né, Emília? Sim, e lembrando que tudo que foi padronizado, tudo que é feito ligado não só aos pacientes, mas aos colaboradores, no caso, a gente faz em conjunto com a medicina do trabalho, com, com o serviço de infecção hospitalar, de controle de infecção hospitalar do hospital, né? No caso das mãos, a gente envolveu também um dermatologista, né? Para gente, que a gente ficou muito preocupado com esse quesito de usar um creme à base de óleo, não usa, então nós optamos por não usar nada à base de óleo, conseguimos, com auxílio de uma farmacêutica, uma engenheira química, um dermatologista, desenvolver um creme à base de silicone, que não tem óleo, e ele pode ser usado tanto nas mãos como no rosto, né, Ah, dos funcionários, tá? uhum. É. Surgiu aqui uma pergunta: se vocês têm no site de vocês essas orientações que pudessem ser multiplicadas para outros serviços, se isso existe, que possa ser consultado. Olha, o Einstein tem sim um site de comunicação, de orientação. Não sei se propriamente essa parte que está mais ligada à minha atuação, essa não está, porque eu não tive tempo até agora, né? Inclusive, Você né? É precisa muito tempo de recente, tempo. acabou de acontecer. Entendeu? Apesar de nós temos no hospital, eu tenho o HF, como você falou no começo, são 57 enfermeiros, sendo que desses 57, 13 enfermeiros são estomaterapeutas, né? Então, eles têm uma atuação importante no serviço, principalmente no quesito de prevenção de lesão por pressão associada não, dos pacientes, não dos colaboradores, né? E a gente faz como é que eu vou te falar? As OACs, né, que é a observação de atitude e comportamento em relação à lesão do paciente, né? Então, quando existe uma notificação, um dos enfermeiros estomoterapeutas é designado, a gente tem uma lista, né, uma sequência aí de designação, é designado para fazer o acompanhamento deste paciente enquanto o paciente está internado, né? E porque a gente, lógico, a gente tem um trabalho insano, né, nessa de prevenção de lesão. Como na UTI, eles fazem também as visitas, eles levantam os pacientes que são de risco, eles têm no HF, por plantão, em média, de 4 a 5 enfermeiros do HF, e aí lá nós utilizamos duas escalas na UTI, a de Braden e a Evarusse, que é uma escala espanhola, e a Evarusse é que classifica, eles levam mais em consideração a Evarusse pro risco, né? Então, o pessoal do noturno faz essa classificação e de manhã, naquela reunião, na passagem de plantão, é colocado, olha, são esses pacientes que são de risco, e aí esses 4, 5 enfermeiros que estão de plantão passam visita, né, nos pacientes, veem se ele, como ele é de risco, se tem lesão ou não, se não tem, faz a prevenção, se já tem, faz a prevenção onde não tem, e vê a conduta, está correta, ok, não está correta, adequa a melhor conduta.
Que ótimo. E assim, já quase Estamos perto? quase finalizando, porque senão o tempo eles cortam a nossa fala, né? Só vamos Uhum. responder mais uma questão sobre as lesões nos colaboradores. Que tipo de lesão que teve na mão? Se você poderia dizer a lesão mais frequente da mão, e se você teve algum afastamento de colaborador por lesões, por alguma lesão dentro. Não, eu não tive, eu acho que eu não tive, porque por isso que eles são encaminhados para a medicina do trabalho, entendeu? E eu não tive, pelo menos eu não tinha tido até quinta-feira, entendeu? Mas eu de quinta-feira para cá eu não entrei, então eu não vi, porque como a medicina do trabalho está controlando isso, eu não vou te responder de uma forma errada, né? Eu não vi se teve neste intervalo, até quinta não tinha tido ninguém, neste intervalo eu não sei se já teve alguém ou não. Mas o mais frequente é descamação das mãos, ardência, tá? Algumas quase fissura, mas porque o que a gente é combinado assim, se fez fissura, sai do trabalho, entendeu? No trabalho. Mas como eles fazem 12 por 36, geralmente é um tempo bom para eles se recuperarem, entendeu? Então a Tá, e gente o antisséptico vocês usam clorexidina? clorexidina degermante, a gente Ah, usa na lesão. Os médicos gostam muito da clorexidina aquosa, né? Mas a gente, a enfermagem, usa clorexidina degermante. E um ok. chá abundante, né? Para tirar o resíduo do sabão. Bom, nós estamos assim realmente em cima do horário. Deu para ver aqui que você tem inúmeros fãs, né? Todo mundo Bom, te é. dizendo que você é maravilhosa, que tem o maior orgulho, e isso também, né? A gente Obrigada, compartilha gente. Um com beijo. todos, é enorme assim o prazer de estar com você, de ouvir o seu compromisso com o seu trabalho, né? A responsabilidade e quanto isso faz a diferença, né? Com Então, certeza. parabéns a você, a toda a sua equipe, né? Obrigada, obrigada. E Deixa eu só, em acho breve que a possa se encontrar, né? Que em breve a gente possa se encontrar novamente. Deixa eu só responder uma coisa que eu vi, acho que a professora Marilena perguntou alguma coisa da Face Shield. Alô? Sônia? Oi, oi, pode Oi? falar. Não, você não está Oi, aparecendo. é a É, câmera eu não sei. dançando aqui. Eu acho que ela tinha perguntado alguma coisa da Face Shield, mas a gente, a Face também ela é higienizada com Oxivir. Não sei se é isso que ela tinha perguntado, tá? Mas é isso. Agora eu queria agradecer mais uma o convite, agradecer a todo mundo que ficou até agora. Um beijo no coração de vocês, que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês, né? E eu queria, deixa eu ver onde que eu escrevi, eu tinha escrevido foi bom agora. Eu acho assim, eu amo o que eu faço, né? Então isso transparece muito principalmente os meus pacientes, né? Eu amo atender meus pacientes. Eu sou uma enfermeira carinhosa, né? Com alguns, eu tenho muitos idosos, né? Então eu sou beijoqueira. Eu falo que eu estou sentindo falta de um abraço, então eu brinco com eles assim, namastê, né? Então, eu tive alguns pacientes que eu continuo atendendo que não quiseram, querem vir comigo, então, ok, né? O meu ambulatório está no fluxo do não Covid, então fica mais fácil, tá? E como o doutor Elias, a gente teve uma entrevista do doutor Elias, ele é sensacional, ele foi um médico da UTI, Elias Knobel, né? E ele sempre valorizou muito a enfermagem. E aí ele falou uma coisa que mexeu comigo, porque eu sempre falo que a gente é aquilo que nós queremos ser, né? E ele fala assim, que a enfermagem terá autonomia e personalidade profissional quando se apropriar daquilo que está fazendo.
né? Sim. Então, eu posso te dizer, assim, a gente tem que se empoderar, né? A enfermagem tem que se empoderar. Eu, graças a Deus, além de ter a sorte de trabalhar no Einstein, tive a sorte de só ter gerentes e diretores que acreditaram no meu trabalho, me colocam para cima e me dão espaço para trabalhar, confiança, né? Então, assim, carta branca, mas eu também sei até onde eu posso ir, qual é o meu limite, e eu só tenho que agradecer, né? O meu crescimento eu devo a elas, né? Devo a mim, lógico, mas eu devo muito a elas, a esse espaço, né? Eu tenho, hoje até mandei uma mensagem para elas, e que eu admiro muito o trabalho delas, as líderes, né? Porque para você trabalhar com essa grandeza do Einstein, essa quantidade de pessoas, você tem que ser uma líder nata, né? E elas são Sim, natas. Então, eu tenho orgulho de trabalhar lá, que tá bom. bom? Bom, parabéns a Obrigada, todos, gente. parabéns a Obrigada. todos que estão aqui também, porque quem busca, né, o conhecimento, quem busca ouvir pessoas já com a sua experiência, é porque se inspira, né? Então, Isso, sintam-se inspirados, né? Façam o melhor de si, façam com amor, que isso sabidamente é a diferença na nossa é a vida, diferença, com né? certeza. E Miriam, quem tiver obrigada. ainda, obrigada. Quem Oi? tiver alguma pergunta ainda, pode colocar lá na Sobest e eu respondo depois. Tá Tá bom? joia, tá Tá bom. joia. Emília, boa Gente, noite, fica com Deus e boa mais uma noite. vez, obrigada. 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 Beijo, Passa, gente. Fiquem com Deus. Boa obrigada. noite. Tchau. Eu que agradeço.